Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Olá a todos, o meu nome é Filipa e eu hoje estou aqui para entrevistar a minha avó Aurora sobre o 25 de Abril. Como nós sabemos, o 25 de Abril foi uma data muito importante na história de Portugal, porque foi marcada pela Revolução dos Cravos, pôs fim à então ditadura implementada por António Oliveira Salazar. Vou então passar a entrevistá-la, espero que gostem. Que profissão é que tinha já lá, tu sabes? Sei, era enfermeira, estava no Centro de Saúde de Viana do Castelo a estagiar para vir abrir o Centro de Saúde para isso de cura. Será que nos podes começar por contar alguns dos principais aspectos da tua vida antes da data do 25 de Abril? Como, por exemplo, que locais frequentavas, como é que te divertias, como é que passavas o teu tempo? Muito trabalho e Com trabalho queres dizer o quê? Por exemplo, o que é que vocês faziam em termos de trabalho? eu antes trabalhei na casa do meu pai, Mas, por exemplo, era uma vida mais no campo? do campo, Pronto. uma vida do campo, folhadas, labradas, semeadas. Pronto. E como é que tu te divertias com, por exemplo, com os teus amigos e assim? Como é que era nessa altura? Nós tínhamos muita camaradagem com os rapazes e as raparigas. Portanto, íamos às festas das freguesias vizinhas para nos divertirmos, íamos às fiadas de linho e de lá, à noite íamos às desfolhadas, às folhadas que também se faziam à noite. E são tipo, por exemplo, são como as festas de hoje em dia ou eram diferentes? Eram assim mais religiosas, não? Não, eram mais divertidas. Como nessa época seguias estudos de enfermagem, como estudante, sentias o peso da ditadura na sala de aula? Às vezes, com as monitoras, sim. As monitoras eram Enfermeiras, mas que faziam parte das escolas. Mas elas eram, por exemplo, freiras? Não, as freiras trabalhavam nos hospitais. Ok. E elas eram as responsáveis dos serviços do hospital. Mas as monitoras assustavam-te? Às vezes sim. Nos estágios, por exemplo, às vezes quando a gente infectava, mas que dava conta e isso, elas gritavam. Portanto, começavam a dizer, infectaste! Mas, por exemplo, tu achas que isso, de certa maneira, te causou assim algum medo em exerceres a tua profissão mais tarde? Um receio? Não. Eu tirei o curso, felizmente tirei o curso, e naquele tempo era difícil, porque não tínhamos nada como agora. Era tudo recuperável, tínhamos que recuperar tudo e tínhamos que descer as escadas do serviço onde estávamos até à cozinha para levarmos a água quente para fazermos as higienes. E, por exemplo, sendo essa época então da ditadura muito ligada à religião, o teu estágio como enfermeira foi feito no meio com práticas religiosas e em contacto constante com a religião ou não era tão religiosas as práticas de enfermagem? As práticas de enfermagem eram feitas no hospital. Começávamos por fazer primeiro as primeiras coisas, subir a temperatura, ver o pulso. Mas os hospitais, por exemplo... Os sinais vitais. E depois é que íamos indo. Nós tínhamos estágio a partir do primeiro período. Mas, no caso, referiste ao bocado, que nos hospitais as vossas monitoras eram freiras. Não, nós trabalhávamos com as freiras, eram as responsáveis do serviço, mas as monitoras acompanhavam-nos sempre. Ou seja, as monitoras não eram religiosas, mas as freiras sim e acompanhavam-vos sempre. Sim. E sabes o porquê delas vos acompanharem ou... Para ver se fazíamos as coisas direitas ou não. Nós até tínhamos uma ronda. À noite íamos fazer vela, íamos fazer noite e então de vez em quando apareciam
um homem muito forte, com uma capa coberta, que até assustava a gente. A ver se estávamos a fazer o trabalho ou se estávamos a dormir. Antes as freiras é que faziam tudo a enfermagem. Não havia muitas enfermeiras, eram mais freiras. Ok. Conheceste alguém da tua área de serviço que teve contacto direto com a PIDE? Porque lá está, nós sabemos que a PIDE muitas vezes ia até à casa das pessoas, ou ia até aos serviços e simplesmente interrogava as pessoas e levava-as. Por isso, tens algum conhecimento de alguém que teve contacto com algum agente ou algo do género? Não. Ouvia falar que havia a PIDE e que ia às casas das pessoas assim, mas nos serviços nunca vi nada. E ouviste falar de quem? Quem é que te contava isso? Que havia aqui? Minha mãe, o meu pai informavam-nos que tivéssemos cuidado, porque diziam que havia a PIDE. Sentias-te limitada nesse sentido de expressão? Sim, Ou seja, saías com os teus amigos e com pessoas, os teus familiares e tudo, Sim. e tinhas receio, e vocês tinham aquele receio do que podiam ou não dizer? sim. Ou seja, achas que naquela altura... Naquele tempo nem sequer se falava nisso. Nós jovens não falávamos em nada contra o governo, porque nós não sabíamos o que estava a acontecer. Ou seja, não, naquela altura estava-me a dizer que não havia aquela clareza em termos políticos, económicos e Isso eram mais sociais os políticos e que há assim. hoje. Havia os políticos, alguns deles foram presos porque se expressavam e então a PIDE tratava deles. Mas nesse sentido, tu achas que então hoje em dia há uma clareza maior em termos de saber de tudo, termos uma abertura maior, Sim. podermos dar a nossa opinião? Sim, Pronto. Sentiste que a Revolução do 25 de Abril foi sentida imediatamente aqui em Paredes de Coura ou pensas que foi um processo lento e demorado com pouco impacto? foi um processo lento e demorado, não teve grande impacto. Depois, com o tempo, é que foi desenvolvendo. Mas vocês ouviram, por exemplo, no rádio, o que estava a passar em Lisboa, aquele furor todo que lá se passava? Sim, no dia 25 de Abril, soubemos pelo rádio que havia então a Revolução do 25 de Abril. E qual foi a vossa reação a isso? Ficámos um bocado oprimidas, não sabíamos o que ia acontecer. Vocês estavam com um medo que se calhar aquela revolução não fosse levar as coisas para melhor, é isso? Sim, Então, votaste nas primeiras eleições em 1976? sim. Lembras-te de algumas das opções de partidos que havia na época? Era o PPD, ou o PPD, o CDS e o PS. Pronto. Ficaste contente por votar, principalmente sendo uma mulher? Sim, porque senti que o meu voto seria útil para a liberdade das pessoas e do país. E qual foi a tua reação, assim, ouvir pela primeira vez que tu podias votar e podias ter um papel ativo na política? Era a liberdade da mulher, nessa altura. Começou a liberdade da mulher, que até ali não havia. E vocês ficasteis felizes por isso? Sim, Porque até aquele momento vocês não estavam oprimidas. sim, E principalmente tu que apenas viveste o período de ditadura e não tiveste a sensação do auge da ditadura, só viveste a ditadura e agora a democracia, com certeza sentiste um impacto muito grande nessa mudança. sim. Consegues-me dizer dois aspectos muito diferentes entre aquela época e a atualidade? Na época havia muita pobreza, muito trabalho e os pobres trabalhavam para os ricos. Agora não. Agora é diferente, não havia dinheiro, havia troca de produtos. Agora quase toda a gente já tem um dinheirinho. Trabalhávamos para nós próprios, é isso que queres dizer? Sim. E agora tocaste aqui no assunto das trocas. Como é que isso funcionava? Minha mãe fazia bicas de manteiga e punha o leite das vacas e punha numa folha de couro. Guardava os ovos e uma saquinha de feijão ou uma saquinha de milho e vendia na feira
para poder comprar outras coisas que nos fazia falta a nós. Ou seja, perante a pobreza era a única forma de vocês conseguirem sobreviver. Sim, Neste sentido, tu achas que atualmente tu tens tens mais poder sobre ti própria, sobre a casa que tens, sobre a economia que tens, sobre os teus filhos na altura quando tiveste e tudo? Ou achas que efetivamente houve assim uma diferença tão grande, até em nível de trabalho? filha. Os meus filhos foram criados no ouro. E tu ficas feliz por poder dar aos teus filhos uma vida de não tanto trabalho na infância como tu tiveste? Sim, sinto-me muito feliz. Eu gosto muito. Consegues também pensar num adjetivo que define a evolução? O facto, porque lá está, vocês na altura acabaste-me de dizer que se sentiam um bocado oprimidas e com um bocado de medo, mas lá está, com o tempo, Agora, vocês acabaram por saber que Era aquilo era uma coisa boa. Então, um adjetivo. foi a liberdade de todo o país e de todas as pessoas. E isso foi uma coisa que tu hoje em dia consegues olhar para trás e dizer que realmente houve uma mudança brusca e estou feliz por estar onde estou hoje? Sim, Concluímos então esta entrevista com a minha avó Aurora, onde ficámos a conhecer um bocado mais da sua perspectiva e de que forma é que esta data tão importante impactou para a Escoura e os seus residentes. É importante também ouvirmos este depoimento dos mais velhos, para assim conhecermos também mais um pouco dos nossos antepassados de uma forma mais direta, e também para que não aconteça de novo algo como a ditadura pela qual eles passaram e que podemos ver pelo seu relato que não foi a melhor coisa que eles experienciaram até hoje. Por isso, obviamente que nós temos que fazer tudo ao que está ao nosso alcance para evitar que todo este processo que foi feito até agora seja falhado. Ou seja, temos que continuar a lutar pelos nossos direitos e pela nossa liberdade, que, como vimos aqui pela minha avó, é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Grândola